Olá! Esse vídeo é sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma das mais antigas civilizações do nosso planeta. O nome Mesopotâmia vem do grego e significa terra entre rios, ou região entre rios, terra entre dois rios, qualquer coisa nesse sentido. A Mesopotâmia, ela se localizava entre os rios Tigre e Eufrates, na região onde hoje é o Oriente Médio. A maior parte da Mesopotâmia localizava-se onde hoje fica o Iraque, mas também em alguns outros países próximos ali nessa região. Mesopotâmia é o nome específico dessa região, mas nessa região mesopotâmica viveram diversos povos, como os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Esses povos, apesar de terem características diferentes uns dos outros, também têm algumas coisas em comum. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre essas características em comum a esses povos. E eu vou tratar mais especificamente da sociedade, da economia e do governo. A sociedade mesopotâmica, ela pode ser dividida no formato de uma pirâmide. Em muitas sociedades da antiguidade, nós vamos fazer essa forma de divisão social em formato de pirâmide porque facilita o nosso estudo. No topo, nós teremos o grupo menor, mas mais poderoso, enquanto na base, embaixo, nós temos o grupo mais populoso, mas que tem menos poder. Então, essa pirâmide social da Mesopotâmia, ela é dividida em diversos grupos, ela é uma hierarquia de acordo com o seu nível de poder e influência na sociedade mesopotâmica. Na ordem, então, nós temos o rei, os sacerdotes, os militares, os artesãos, os camponeses e os escravos. O rei, então, era aquela pessoa responsável por governar a Mesopotâmia, por governar o seu povo. Os sacerdotes eram as pessoas responsáveis pelos rituais religiosos e também por trabalhar na parte mais burocrática da administração do reino. Os militares eram as pessoas encarregadas de defender o território e fazer guerras de conquista contra outros povos. Os artesãos eram as pessoas que trabalhavam nas cidades e que faziam produtos para venda. Os camponeses eram as pessoas que viviam no campo, encarregadas pela agricultura e criação de animais. E por último, nós temos os escravos. É importante recordar, pessoal, que esses escravos que nós estamos falando não eram escravos no sentido que a gente mais conhece da palavra, que são aqueles escravos que vieram para o Brasil, que eram comprados, vendidos, trazidos da África. Tá? Sempre que nós falarmos de escravidão nessas sociedades antigas, Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, nesses locais, os escravos, eles eram principalmente dois grupos de pessoas: prisioneiros de guerra e pessoas que não pagavam as suas dívidas. Então, quando um povo fazia uma guerra contra um outro povo, esse povo que perdia virava escravo do vencedor. Ou pessoas que não tinham condições de pagar suas dívidas, elas eram escravizadas pelas pessoas às quais eles deviam. Tá? Então, na antiguidade, a escravidão ela era diferente, não tinha essa noção de compra, de venda de pessoas. Muitos escravos na antiguidade, obviamente, tinham tratamentos ruins, sofriam violência física, mas aquela escravidão de tortura, de castigo físico, tudo aquilo que vocês conhecem, que vocês já estudaram, ela é muito mais característica da escravidão que a gente chama de escravidão moderna, que aconteceu aqui na América, que era aquela escravidão africana. Tá? O governo na Mesopotâmia é o que nós chamamos de teocracia.
A palavra teocracia, ela significa um poder que emana de Deus, que vem de Deus. É uma forma de governo onde o rei é considerado um representante ou a personificação dos deuses. Então, esse governante ele estava ocupando aquele lugar de governante porque seria a vontade de Deus ou a vontade dos deuses, tá? Então, lá na Mesopotâmia se tinha essa crença de que o rei era um representante dos deuses. As grandes cidades mesopotâmicas eram organizadas num esquema que a gente chama de cidade-estado. É diferente de uma cidade apenas. As cidades-estado, elas são independentes umas das outras. Ou seja, elas têm algumas características em comum, a língua, a cultura, esse tipo de coisa, mas elas não têm um governante que governa sobre todas elas, tá? Elas são independentes entre si, elas estabelecem as suas próprias leis, elas têm a sua própria forma de organização. Então, grandes cidades mesopotâmicas na antiguidade foram organizadas na forma de cidades-estado. A economia da Mesopotâmia era baseada em 4 principais atividades. A agricultura, feita ali pertinho das margens dos rios Tigre e Eufrates. Esses rios, eles foram extremamente importantes para os povos da Mesopotâmia, porque nós sabemos que grande parte dos povos da antiguidade se desenvolveram nas margens de grandes rios, porque eles precisavam desses rios para sobreviver. Então, eles se estabeleceram perto ali dos rios Tigre e do rio Eufrates, e graças à existência desses grandes rios, eles puderam sobreviver. Também desenvolveram muito a pecuária, o artesanato e o comércio. E esse comércio era realizado tanto dentro da Mesopotâmia quanto um comércio de longa distância, com regiões do Ocidente e principalmente do Oriente. No próximo vídeo sobre a Mesopotâmia, eu vou contar para vocês um pouquinho de algumas características culturais mesopotâmicas, como o Código de Hammurabi, a escrita cuneiforme e a construção dos zigurates. Até o próximo vídeo!